Este é o programa A Boa Reforma, um programa do Instituto Reformado de São Paulo, que faz parte do Ministério Virtual da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Queremos dar as boas-vindas a você que nos acompanha desde esse primeiro episódio, esse primeiro programa que nós estamos gravando. Nós somos gratos a Deus pela possibilidade, pela oportunidade de usarmos também um ministério virtual que tem alcançado tantas vidas, ao longo de todo o mundo. Aqui nós queremos falar sobre a boa reforma. O que é a boa reforma? É a reforma que é prática, que pode ser vivida plenamente nos dias atuais. É aquela reforma do passado, a velha e boa reforma do século XVI, mas que tem que ser compreendida na sua essência, nos seus fundamentos e também aplicada aos dias atuais. Nós queremos discutir esses assuntos aqui que dizem respeito à fé cristã. Portanto, não é um programa de uma ou outra denominação, mas um programa para todos aqueles que são cristãos e que querem compreender mais profundamente a fé bíblica. Quando nós dizemos fé reformada, nós queremos dizer apenas fé bíblica, porque a reforma foi um grande esforço de retornar à Escritura, de retornar à fé bíblica. Você pode participar deste programa indo até o site do programa, que está aí na tela, e fazendo sugestões de temas, colocando lá perguntas, dúvidas, que nós vamos levar em consideração quando estivermos gravando os próximos episódios. O episódio de hoje, o tema é: o que significa ser reformado? E é claro que essa pergunta não pode ser respondida num único programa, precisaríamos de muitos para poder responder. E é o que de fato faremos, porque se formos aos poucos somando tudo o que nós falarmos em todos os programas, você vai ter uma noção completa do que significa ser um cristão reformado. Mas nós queremos começar a falar sobre isso hoje. E por isso, 3 perguntas estarão aí norteando a nossa exposição. Existe uma reforma ruim? Porque a gente colocou o nome aqui de a boa reforma, então pode também ter uma reforma ruim? Quantos movimentos de reforma existem hoje? E qual é a característica fundamental da fé reformada? Se existe uma reforma ruim, é evidente que existe. Mesmo no século XVI, nem todos os reformadores ou aqueles que começaram obras de reforma o fizeram bem intencionados. É só lembrar o caso do próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII, que promoveu reforma na Inglaterra. Mas o interesse dele, todos sabem, não era exatamente melhorar a igreja, era sim obter vantagens para si mesmo. Quando as pessoas usam a reforma para obter vantagens para si mesmas, elas não estão sendo boas reformadas. Diferentemente fizeram Lutero, Calvino, que pagaram o preço de serem verdadeiros reformadores. Então existe reforma ruim, sempre existiu, pode existir, existe hoje. Por isso que nós temos que estudar o que é a boa reforma. Mas existem muitos movimentos reformados, também sempre existiram. Nenhuma denominação pode exigir ou reivindicar para si a exclusividade desse tema, nós somos os únicos reformados. Desde o início, a reforma foi um movimento amplo, muitas denominações surgiram, igreja luterana na Alemanha, igreja reformada ou calvinista na Suíça, na Holanda, na Escócia, a igreja presbiteriana, que é irmã, digamos assim, dessa igreja reformada, a igreja anglicana na Inglaterra, depois vieram os movimentos batistas, metodistas e assim por diante, todos descendem de uma maneira ou de outra da grande reforma protestante do século XVI.
Bom, temos que entender melhor esses assuntos, né, o que cada uma dessas denominações aí tem a ver com a reforma, mas isso será assunto de outro programa. Hoje queremos falar mais da base, da essência, qual é a característica fundamental da fé reformada. Então, nós resumimos essa característica em 3 aspectos. Tem a ver com a Escritura, é claro, tem a ver com a Bíblia. A característica fundamental da fé reformada é que ela é um retorno à Escritura, um retorno à palavra de Deus, um retorno apaixonado, é paixão pela palavra. Os reformadores eram homens apaixonados pela palavra. Lutero era tão apaixonado pela palavra de Deus que ele promoveu uma das principais e primeiras traduções da Bíblia, da Escritura, para a língua do povo. Na época, o alemão, ele estava na Alemanha, evidentemente. Calvino incentivou traduções da Escritura, comentou a Escritura praticamente inteira, expôs, pregou a Escritura praticamente inteira lá na sua igreja, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Essa preocupação com a Escritura, com a centralidade da Escritura, foi o que moveu, o que marcou a fé reformada, a teologia reformada. E não pode ser diferente hoje. A igreja precisa de reforma. E o que é reforma? É uma volta à Escritura, uma volta apaixonada à palavra de Deus. Quando nós nos encontramos assim com a palavra de Deus, ela nos passa a limpo, ela produz uma autoanálise da nossa parte. E, consequentemente, isso nos leva à mudança de vida, ao arrependimento. Quando nós percebemos pelo espelho que é a Escritura, ela reflete a nossa imagem. Então nós nos vemos refletidos na Escritura, consequentemente nossos defeitos surgem, aparecem, não tem como não ver os nossos defeitos quando a Escritura está diante de nós. E então, logicamente, nós vamos sofrer por causa desses erros, desses defeitos, dessas falhas e vamos querer mudar. Por isso que, em terceiro lugar, essa mudança vai se expandir, né, a partir de uma reforma da vida pessoal, privada, até alcançar a vida pública. Então, do indivíduo para a comunidade. A gente poderia tranquilamente usar os exemplos de Lutero, Calvino para exemplificar isso. Mas por que não vamos à própria Escritura, à própria Bíblia, que é o fundamento de toda a fé reformada? Lembre-se, né? O grande movimento da reforma foi uma volta às fontes. Os reformadores, eles não queriam informação de segunda mão, eles queriam informação de primeira mão. Então eles foram à Escritura, traduziram a Escritura para a língua do povo, para que todos pudessem ir às fontes. Eles também buscaram ler os autores antigos, compreender o que os antigos mestres de teologia, os pais da igreja, falaram. Então, nós temos que ter essa preocupação hoje também de ir às fontes. A fonte fundamental é a Escritura. E eu quero citar um exemplo aqui que nos ajuda a entender biblicamente esses conceitos que eu acabei de listar aqui, que eu estou chamando de a essência, né? Ou o começo, o ponto de partida da fé reformada. É o exemplo de Josias. Todos conhecem a história de Josias, aquele rei de Israel que foi filho de Amon e neto de Manassés. Se você ver aqui o segundo livro dos Reis, capítulo 21, verso 19 a 24, tem uma descrição do reinado de Amon, o pai de Josias, que diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. É o verso 20 aí, olha, fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Olha que tradição terrível, né? Pai e avô. Tanto o pai quanto o avô de Josias fizeram o que era mal perante o Senhor. Foram homens terríveis nesse sentido, idólatras. Eles não tinham preocupação verdadeira com a fidelidade às Escrituras, com a fidelidade a Deus. Aliás, vamos ver, inclusive, que a própria Escritura estava perdida, desaparecida nesses dias. E, de fato, ela foi reencontrada quando Josias começou a reinar. Depois de um certo tempo do seu reinado, ele foi restaurar o templo, reformar o templo. Até então, uma reforma física, né, de parede mesmo, de pintura, de coisas básicas. Mas isso
possibilitou que eles redescobrissem a lei, a escritura, e então toda a vida foi reformada. Isso está no capítulo 22 aí, que diz assim: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. E foi lá uma equipe, muita gente para trabalhar, para que reparem, para repararem os estragos da casa. Tinha carpinteiro, edificador, pedreiro, eles tinham que comprar madeira, pedras lavradas, porque eles tinham que reparar os estragos da casa. Até aqui, só uma reforma física mesmo. Mas nesse meio, o sumo sacerdote Ilquias, encontrou o livro da lei. E ele vai até o encarregado, o Safã, e diz: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então Ilquias entregou o livro a Safã, este o leu primeiramente. E aí o Safã vai prestar relatório ao Josias, leva o livro. Primeiro fala: o dinheiro está assim, está dessa maneira, a obra está assim, mas eu tenho uma coisa a mais aqui. O que é, seu Safã? Leia aí. É esse livro aqui, posso ler? Claro. E então o Safã lê diante do rei. O verso 11 diz: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha a declaração que ele faz no verso 13: grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Provavelmente aquele livro era o Deuteronômio, que estava perdido dentro do templo. Veja como uma situação curiosa, uma Bíblia perdida dentro do templo. Ninguém sabe onde ela está. A gente vê muitas vezes Bíblias jogadas nas igrejas por aí, as pessoas vão embora e se esquecem da Bíblia, mas elas devem ter outra em casa para ler. Ali não, era a única Bíblia que eles tinham, era a única cópia que existia. Ela estava jogada, empoeirada, debaixo de entulhos, debaixo de 2 gerações de descaso, de abandono. Reforma significa, antes de tudo, reencontrar o texto, reencontrar a palavra, reencontrar a Bíblia. Para isso vai ser necessário muitas vezes tirar de cima dela tudo aquilo que foi colocado de entulho, de tradição e de tantas coisas absolutamente desnecessárias. Mas vejamos o que acontece então. A reação desse rei é de querer compreender mais a palavra. Ele pede para que o instruam, pede para que pessoas capacitadas o ajudem a entender. Isso é sede pela palavra, isso é paixão pela palavra. Ele já está arrependido pessoalmente. O capítulo 23 do livro mostra, ele quer ver isso se expandir para todo o povo, para toda a nação. O verso 4 diz: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Quando você lê uma passagem como essa, você fica estarrecido, impressionado. Veja, o que é que eles estão tirando mesmo do templo do Senhor? Eles estão tirando utensílios que haviam sido feitos para Baal, para o poste ídolo e para todo o exército dos céus. Como é que essas coisas foram parar lá dentro? 2 gerações aí de abandono, de descaso para com a palavra de Deus, Amon e Manassés. É óbvio que o pecado, a idolatria, não entra na nossa vida assim de supetão, de uma hora para outra. É aos poucos, é o processo, é a tolerância, que é tão bem-vinda em muitos lugares, em muitas situações, mas não com idolatria. Não se pode permitir uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, porque daqui a pouco tem um poste ídolo dentro da igreja. É por isso que quando a gente vê coisas terríveis acontecerem em igrejas evangélicas, pessoas, pastores, líderes, fazendo coisas absurdas dentro da igreja, mas como é que isso aconteceu? Foi aos poucos. Um faz uma coisa, outro vai lá, se empolga e faz uma coisa mais radical, o outro se empolga e faz mais radical ainda, e assim por diante. E as pessoas vão se acostumando com isso e vão achando que é normal. E esse é o problema, porque quando as pessoas acham que está tudo normal, ninguém quer mexer.
Porque se mexer, vai ferir o orgulho de alguém, vai causar problema, desconfiança, desconforto em alguém, né? Então aqui está a coragem, né? Aqui há a necessidade de coragem para poder tirar da vida, do culto, da igreja, aquilo que não devia estar lá, aquilo que os homens colocaram, esses entulhos, essa parafernália religiosa, idólatra, que não devia estar lá. Então reforma é purificação, é limpar, é tirar o que não devia estar lá. Mas em segundo lugar, aqui o verso 21 diz que o rei colocou no devido lugar o que nunca devia ter sido tirado, o que nunca devia ter sido abandonado. O verso 21 diz: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Olha aí, a Páscoa, né? A grande cerimônia, a grande celebração, a celebração central de toda a fé veterotestamentária. O que significa a Páscoa? O que era a Páscoa para os judeus? O momento máximo da redenção divina no Antigo Testamento, quando Deus feriu os primogênitos lá no Egito, mas não feriu os primogênitos dos judeus, dos israelitas, porque eles tinham a marca do sangue na porta e porque eles estavam comendo dentro das casas o cordeiro pascal. Aí está a redenção. A Páscoa no Antigo Testamento é a cruz do Novo Testamento, é o sacrifício de Jesus, que é o que nos redime dos nossos pecados, que é o que nos torna aceitáveis perante Deus. Basicamente o que está dizendo é colocar no centro da vida a redenção. Tira a idolatria, coloca no centro a suficiência de Cristo, a suficiência da cruz. É isso que a reforma fez. Ela colocou Jesus no seu devido lugar, porque muitas coisas estavam concorrendo com Jesus no tempo da Idade Média. A gente sabe, né? As indulgências, os santos, e hoje em dia, tanta coisa concorrendo com Cristo também na igreja, pregadores, cantores, rituais, tanta coisa aí que veio para entulhar a igreja. Preciso ter coragem de tirar o que não devia estar lá e de colocar no devido lugar o que nunca devia ter sido tirado. Mas não sem antes experimentar pessoalmente, individualmente, essa transformação. E é isso que o verso 25 destaca para nós. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Aqui está o ponto fundamental, né? Muitas pessoas são muito ansiosas por reformar os outros, mas nem um pouco ansiosas por reformarem a si mesmas. Tem uma visão arguta para identificar os erros das outras pessoas, mas não conseguem ver os seus próprios. Reforma sempre começa do indivíduo para a comunidade. Não adianta querer reformar o próximo se você não aceita reforma. Não adianta querer tirar o cisco do olho do irmão, como Jesus disse, se não percebe a trave no próprio olho. O que há de interessante aqui é que diz que ele, aquele rei, né, ele se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então essa é uma boa definição do que é a piedade. Isso que os reformadores buscavam, isso é o que os grandes puritanos do passado queriam e viviam, diferentemente de muitos que os admiram hoje em dia, mas que, quando se relacionam com os outros, não demonstram qualquer tipo de piedade, não demonstram qualquer tipo de coração transformado. A boa reforma é a que parte do coração para o exterior. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo para falar sobre alguns cursos do Instituto Reformado e voltaremos em seguida para fechar este programa com uma conclusão.
O Instituto Reformado de São Paulo é um instituto bíblico. Oferece cursos bíblicos, 100% online, ou seja, estuda-se de casa, basta ter um computador, uma conexão com a internet e o horário é aquele que puder. Temos algumas aulas ao vivo, é verdade, com professores ao vivo, mas mesmo essas ficam gravadas, para que os alunos assistam quando eles puderem. Eu quero fazer um convite especial para uma disciplina que vai começar agora, no início do mês de abril, que é a Interpretação do Apocalipse. Ela faz parte do curso Interpretação Bíblica. Essa disciplina vai expor, mais do que expor o livro do Apocalipse, ela vai tentar trazer as ferramentas interpretativas para que a gente possa ler bem e interpretar bem o livro. Dura um mês inteiro. Você pode entrar no site, que está aí também na tela, e fazer a sua matrícula. A gente tem sempre duas opções, pelo menos, de matrícula. Uma que não tem nenhum custo, não tem nenhuma contribuição, e o aluno tem acesso a uma parte do material, o suficiente para ele estudar. Mas se quiser fazer o curso completo, com todos os recursos disponíveis, ele faz uma contribuição de R$50 por disciplina, seria esse o mínimo, e recebe um livro de presente, todo mês, ou um e-book, ou um livro impresso. Nós mandamos, né? Então, portanto, basicamente recebe de volta o investimento feito e, ao mesmo tempo, possibilita que o Instituto continue oferecendo mais e mais cursos e continue também dando bolsas para líderes, para pastores, né, missionários, que é uma das coisas que nós oferecemos no Instituto Reformado de São Paulo. Então, entre lá no site e veja, tire suas dúvidas, aquilo que você quer ver e inscreva-se, matricule-se e venha conosco nesta empreitada. Finalizando agora o nosso programa, vamos falar sobre como Calvino interpretava essa questão da Escritura. Como nós dissemos, a boa reforma é aquela que volta às fontes. Então, nós sempre teremos aqui, dentro do possível, né, algumas citações dos reformadores também. Elas não competem com a Escritura. Nós não idolatramos pessoas. A Escritura é a regra de fé e prática. É a palavra final, a palavra, a Bíblia. Nos interessa entender como os reformadores interpretaram a Escritura. Esse é o ponto. Veja aqui o que Calvino fala sobre o verdadeiro conhecimento de Deus que deriva do conhecimento da Bíblia. Ele diz assim: não pode alguém provar sequer o mais leve gosto da reta e sã doutrina, a não ser aquele que se faz discípulo da Escritura, donde também provém o princípio do verdadeiro entendimento, quando abraçamos reverentemente o que Deus quis testificar nela acerca de si mesmo. Ora, não só a fé consumada ou completada em todos os seus aspectos, mas ainda todo o reto conhecimento de Deus nascem da obediência à palavra. Veja que eu destaco aqui duas frases, né? Discípulo da Escritura, obediência à palavra. Uma outra expressão poderia ser também conhecimento reto, conhecimento verdadeiro. Calvino entende que só há um verdadeiro conhecimento de Deus quando há obediência. Quando há obediência à palavra de Deus. Por isso ele fala de um discípulo da Escritura, porque um discípulo tem um mestre, obedece o mestre. Então é obedecer à palavra, é crer e observar, é crer e obedecer. Não é possível, não é verdadeiro o conhecimento que apenas tem informações, acúmulo de informações. Isso não é um conhecimento verdadeiro para Calvino. O verdadeiro conhecimento é o que transforma, é o que produz mudança. Conhecer de fato a Escritura significa ser impactado, transformado pela Escritura. Do contrário, é um conhecimento falso. Em segundo lugar, Calvino diz: com efeito, se refletirmos bem quão acentuada é a tendência da mente humana para com o esquecimento de Deus, quão grande sua inclinação para com toda sorte de erro, quão pronunciado o gosto de a cada instante forjar novas e fantasiosas religiões, poder-se-á perceber quão necessária foi tal autenticação escrita da doutrina. Quem está respondendo? Por que Deus quis que a Bíblia fosse escrita?
sua palavra fosse registrada por 3 razões. Primeiro, porque nós temos uma tendência de esquecermos de Deus. Segundo, porque nós temos uma inclinação para errar, sempre. E terceiro, porque nós temos facilidade para inventar novas e fantasiosas religiões, para criar bobagens. Então ele diz, por isso que a Bíblia está aí como um livro escrito. Imagine se não tivéssemos isso. Tendo a Escritura, já tem tanta gente fazendo tanta bobagem em termos de fé, religião, igreja. Imagine se não tivéssemos a Escritura. Então a importância da Escritura é absoluta para que a igreja seja salvaguardada de erros. É isso que Calvino diz a respeito da Escritura. E em último lugar, ele diz, portanto, que se tome isto por estabelecido. Aqueles a quem o Espírito Santo interiormente ensinou, aquecem firmemente a Escritura. E esta é indubitavelmente autenticada por si mesma. Nem é justo que ela se sujeite à demonstração e a arrazoados, porquanto a certeza que ela merece de nossa parte, a obtemos do testemunho do Espírito. O que ele está dizendo? Que o que confirma para nós que a Bíblia é a palavra de Deus é a própria Bíblia e o Espírito Santo. Não são arrazoados, não é o uso da razão que nos leva a essa convicção. E ela até pode levar, mas não será uma convicção suficiente. Não será uma convicção que vai produzir transformação, mudança. Esta convicção que transforma, que muda a vida do indivíduo, decorre diretamente da iluminação do Espírito Santo. Veja na sequência, portanto, iluminados por seu poder, pelo poder do Espírito, já não cremos que a Escritura procede de Deus por nosso próprio juízo ou pelo juízo de outros. Muitas pessoas creem na Bíblia porque elas se convenceram por si mesmas de que a Bíblia é a melhor opção, ou porque elas ouviram alguém e se impressionaram com a exposição à pregação de alguém. Mais uma vez, essa não é a convicção que produz transformação. Qual é a convicção que produz transformação? É aquela do Espírito. Ao contrário, com a máxima certeza, não menos se contemplássemos nela a majestade do próprio Deus, concluímos acima do juízo humano, que ela emanou diretamente da boca de Deus, através dos homens, do ministério humano, dos homens que foram usados para registrarem a Escritura. O Espírito Santo testifica a Escritura, garante para nós que ela é a palavra de Deus. E por isso que os reformadores tiveram tanto apego, tanto apreço pela palavra, pela Escritura. Foram homens comuns, falhos, erraram, cometeram equívocos, como todos os homens, mas tiveram algo de grande e de positivo nesse sentido, que foi valorizar a Escritura. Essa é a grande herança reformada. A grande herança reformada para a igreja do século XXI é paixão pela palavra, paixão pela Escritura, um desejo verdadeiro e sincero de conhecer cada vez mais, de viver cada vez mais, sempre naquela direção certa. Primeiro o indivíduo, depois a comunidade. Isto sim é uma boa reforma.